As aulas gravadas são importantes até para tirar uma dúvida, né? Para voltar uma coisinha. Quem falou agora? Deixa eu voltar aqui para o texto, que eu não estou conseguindo enxergar o texto. Pronto, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Fiz a chamada. Depois, no final, tu me diz aí para estar presente. Esse trabalho... Pronto, esse trabalho que nós estamos fazendo aí é a segunda prova. Ainda é N1, viu? É para fechar N1. Eu vou pensar aqui, mas a priori é para N1. Fechou a N1 que eu digo, é a etapa 1, né? Pronto, fechou. Aí a gente vai fazer agora, vai ter algumas aulas mais agora. Eu vou passar outro que vai servir para N2. Tudo bem? Aí não se preocupe, eu vou fazer um no mesmo estilo e outro vai ser na hora da prova. Não, na hora da aula, tá certo? Aí a hora da aula a gente faz aquele lance, né? De 10 às, sei lá, 1 hora da tarde, 2 horas. Ó, então a gente falou, eu falei sobre isso aqui, aí vai ficar escrito aí, vou mandar isso aqui para vocês. Às vezes o rascunho não dá para entender muito bem, mas você tem que, quando você estiver vendo a aula, você vai observando na aula, dá para ver que você pode parar o vídeo, né, tudo mais, para tirar uma dúvida. Esse circuito aqui eu não vou botar na prova, tá certo? Isso aqui foi mais assim uma informação, se a gente estivesse lá na prática, eu ia pedir com certeza, que a gente ia fazer um projeto, né, que eu sempre faço um projeto final, é uma nota de VS, é o projeto. Então, aí o que é que o meu aluno faz? Cada um escolhe um circuito diferente. Então, um desses aqui, com certeza, alguém iria escolher, entendeu? Eu ia pedir para alguém fazer. Então, basicamente, usei alguns valores de azul aqui, eu já boto os valores e calcular o resto, né? Aí eu vou ajudando, aí monta tudo. Então, eu não vou cobrar na prova, tá certo? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque ele está apitando todo tempo. Peraí, cadê ele? Cadê? Ele tá aqui. Pronto. Fechado. Voltando. Pronto. Então, eu não vou cobrar isso aqui, tá certo? Esse exercíciozinho aqui eu postei para vocês, eu acho, já. Se eu não me engano, já postei. Aí, assim, foi mais para o entendimento mesmo. Esse, ó. Porque aqui é só para informar, isso aqui é importante. Esse circuito funciona. E às vezes você monta realmente. Por quê? Nem tudo a gente dá aula aqui, né? Nem tudo só para a prova, né? Só serve se for para a prova, não. Aqui é a informação que você pode guardar e montar um circuito desse. A retificação você escolhe, né? Normalmente a preferida é em ponte. Aí você monta esse circuito aqui, aí você tem uma fonte, por exemplo, que parte de zero mesmo, né? E fica então de zero e pouco, 0, pouca coisa, até porque, na verdade, ó, quando você monta esse circuito, aqui dá em torno de 1,2 volts, aproximadamente, viu? A 1,2, 1,3, que vai dar coincidir com o valor do mínimo aqui do regulador. Então, um vai ficar contrário ao outro, então a tensão de saída é igual a zero, entendeu? Na hora que você zerar o potenciômetro. Na verdade, é só isso que ele faz. Aí, um circuito melhorado, para dar uma precisão maior, é quando você coloca um Zener. Você coloca o Zener do valor exato do regulador, né? Porque tem um Zener de 1,25, é mais difícil de encontrar, mas você pode colocar aqui e você vai ter um valor exato, seria exato, né? Se você conseguir um igual. Pronto, aí um mata o outro, né? Porque a tensão está contrária. Só isso mesmo, para partir do zero. Porque se não tiver isso, esse regulador aqui, ele parte de 1,25. É 1,25 até 15. Aí, muitas vezes, né, eu tenho aqui uma fonte que eu acho que tem 20, 30, 40 anos, sei lá quantos anos aí tem aí, que eu utilizo, e ela sempre começou de 1 e pouco e nunca deu trabalho. Às vezes é muito raro, às vezes você precisa de uma fontezinha com a tensão menorzinha, né? Então, eu acho assim, quem for dessa área, a nossa área, por exemplo, tem que ter na sua casa, sei lá, no seu laboratóriozinho, você tem que ter uma fontezinha, né? Uma fonte, porque você, como trabalha com eletricidade, vai ter momentos que você vai precisar de uma tensão contínua para testar alguma coisa, para montar alguma coisa. Não necessariamente de eletrônica. Às vezes nem é eletrônica mesmo, né? Às vezes até para você fazer aproveitar aquela tensão contínua e transformar num carregadorzinho de bateria,
uma emergência, por exemplo, como eu estava aqui, tinha uma perderam aqui o controle e a gente estava sem poder sair, né? A gente não, o pessoal aqui estava sem poder sair, aí me ligaram, né? Não está sem nenhum controle lá. Ficou nos carros e tomou, e aí, não ficou nenhum controle dentro de casa, e aí meu filho queria sair e o portão não abre, né? Porque ele está sem a chave. Pronto, tudo aconteceu, né? Aí o que foi feito? Eu pedi, pega a fonte de tensão contínua, tá entendendo? Aí pegou a fonte de tensão contínua, pega um controle carcaça velha, né? Pega um controle velho que tem lá no quintal, aí pegou, codifica lá no portão, né? Aí a pessoa, papai, mas como é que eu vou codificar isso? Alimenta com 12 volts, né? Bota lá no lugar da pilha, bota a fonte. Aí fez tudinho. Aí ligou e codificou e abriu o portão. Aí pode sair. Ué, tá aí, ó. A fontezinha, uma solução, uma emergência, né? Então é bom você sempre ter uma fonte de tensão contínua em casa. Para fazer. Às vezes, aqui falta energia. Aqui, quando falta energia, é difícil já, né? Agora. Mas às vezes falta energia assim, na boquinha da noite. Eu tenho aqui minha fonte, né? Aí tem umas baterias que eu tenho. O que é que eu faço? Pego a bateria, com a fonte de tensão contínua, né? Alimenta aqui uma lâmpadazinha tipo de lanterna mesmo, que são velhos, aí eu aproveitei os LEDs, e alimenta aqui e ilumina a minha sala. A gente pode conversar sem ter que ligar a tela nem nada, né? E dura, essa bateriazinha que eu fiz para isso, dura 4 horas, com essa iluminação que é boa. Essas coisas vocês têm que solucionar, né? É bom que vai treinando. Sim, voltando, foi só um informativo. Então, esses 2 circuitos aqui, vocês, é só para título de conhecimento, e vamos para isso aqui agora. Aqui é uma questão de prova, tá vendo? Um projeto, né? Um projeto, eu peço o aluno na prova para fazer isso aqui. Então, o que é que eu estou pedindo aqui? Um circuito muito simples, ó. Projete a fonte do circuito em destaque, empregando o regulador. Foi? Bom dia, professor. Perdi a chamada. Não, no final eu faço. Aí, ó, empregando o regulador integrado de tensão para as seguintes condições. Aí, vocês vão entender esse circuito. Ó, como vocês já estão sabidão, né? Vocês entendem tudo que está aqui, vocês entendem. Quer ver como entendem? Às vezes vê assim, um monte de componente, fica meio aperreado. Mas, ó, aqui você sabe o que é que o transformador faz, né? Que ele reduz a tensão. Aqui você sabe que esse aqui é um retificador, transforma CA em CC. Você sabe que o capacitor aqui, ele diminui a ondulação de tensão, tem que dizer, né? Que é de tensão. Aqui está errado, né? Porque nem precisava pegar essa sinalização aqui. Esse daqui só é a sinalização, né? Só para dizer que a fonte foi energizada, tá certo? Essa partezinha aqui, ó, é o que você já conhece, é o elemento regulador de tensão, né? O que vai transformar isso aqui numa fonte de tensão com saída regulada, né? Regulada, que a gente chama, é que ela mantém um valor de projeto dentro das variações, né, programada, lógico, né, da tensão de entrada e da corrente de carga. Entendeu? Se tu projetou para 12 volts, então ela vai se manter 12 volts, mesmo que a tensão de entrada varie e mesmo que a corrente de carga varie. Isso dentro do que você projetou, né? Lógico. Isso aqui é uma carga. É uma carga para a fonte, ó. O LED também, né, a sinalização também, ela tem uma função de dizer que a fonte está energizada, mas aqui ela está servindo de carga também para a fonte, né? Tá vendo que está tudo amarrado aqui fora? Ela aqui sinaliza. Agora, esse aqui, ó. Esse circuitinho nós já falamos. Na verdade, é um circuitinho que está recebendo essa tensão, que vai ser comandado por esse fototransistor aqui. Esse fototransistor aqui. Aqui tem um fototransistor que é esse, o Q3, e um LED emissor de luz, que normalmente é infravermelho. Se for um alarme, uma coisa, para não ficar atrapalhando também, né? Então, ou então para ficar invisívelzinho ao olho humano. Aí você quer que você faz aqui? Na hora que você aciona isso, por exemplo, você injeta a luz, ele vai para saturação. Como esse aqui é um PNP, ele satura, pega a base do Q4, joga aqui para o terra, e ele abre, vai para o corte. Então, a bobina não é energizada. Tudo bem? Vocês estão entendendo? A bobina não é energizada, né? Pronto. Aí você pode dizer que a lâmpada está apagada? Não. A bobina do relé não está energizada.
Agora, você vai verificar como é que está amarrada a lâmpada e a fonte lá nos contatos do relé, para saber se, quando a bobina estiver desenergizada, a lâmpada está apagada ou acesa, porque depende. Se lá na saída foi pego o NA, o contato normalmente aberto, então, quando estiver desenergizada, vai estar aberta. Ainda, o circuito está aberto, então esse circuito aqui não vai estar energizado, a lâmpada vai ficar apagada. Mas se por acaso ele estiver já amarrado normalmente fechado, quando a bobina estiver desenergizada, a lâmpada já está acesa. Ela vai apagar quando energizar a bobina, que muda o estado do NF para abertura, né? NF quer dizer normalmente fechado. Eu já falei tudo isso. Eu só afirmando que isso aqui cai na prova. Isso aqui eu posso chegar para você, botar esse circuito, pedir como é que ele funciona, né? Perguntar como é que ele funciona. Aqui eu estou pedindo para você substituir essa célula. Não precisa substituir o sinalizador, não. Aqui tá, não precisava botar isso aqui, não, viu? O sinalizador. É só a célula, ó, do regulador integrado, certo? Ó, só a célula do regulador, ó, empregando o regulador integrado de tensão. Então você vai pegar, tirar esse regulador. Eu vou até ver se eu consigo mexer aqui. Deixa eu ver. Não, você se consegue? Ixi, o bichinho tá meio lento. Rapaz, sofreu o computador quase no final de semana todo sempre parado. Né? Tá aqui, pronto. Acho que agora vai. Pronto. Ó, é isso aí, né? Pronto, tá vendo? Essa célulazinha que tá choreada, que eu vou substituir por uma fonte. Aí, beleza demais. Só para mostrar a facilidade. O que é que eu quero? Vamos lá. Aí, qual é a condição que você quer? Você tem uma tensão de alimentação aqui, do secundária, eficaz, ó. Eficaz de quantos volts aqui? Bem aqui, né? 15 volts eficaz. Não é isso? Deixa eu mudar de cor aqui, pessoal. Eficaz, 15 volts. Aí passou para cá. Bem, se o teu valor é eficaz, eu vou botar os valores, porque de repente você precisa dele, né? É igual a 15 volts. Então a tensão de pico do secundário, ela vai ser igual a quanto? 15 vezes raiz de 2. Não é isso, pessoal? E vai dar, deixa eu calcular aqui, que eu não sei não. Está aproximado, 1,41 vezes 15. Dá 21. Vamos estar 21 volts, né? Aproximado aqui, 21 volts. Pronto. Então, 21 volts. Bem aqui você vai ter 21 volts, só que depois do... Deixa eu fazer aqui. Essa onda aqui, ela é desse jeito aqui, onde esse é o valor de pico que eu estou falando. Tá vendo? Ó? Aqui na saída do secundário. Rapaz, pena que o pincel... É porque é assim, pessoal. A canetinha, ela não aparece, né? Então eu fico... Se o MIT consertasse isso, que a canetinha aparecesse quando a gente movimentasse, vai ficar jóia. Aí eu tenho que pegar o mouse para movimentar, ó. E o mouse não risca, né? Então, bem aqui assim, você tem o que aqui, ó? Você tem ele risca, mas risca ruim. Aí aqui é a tensão de pico. Pronto, passou pela retificação, tu tem uma queda de tensão de 1,4 volts. Então, aqui tu vai ter um novo pico, ó. Bem aqui, tu vai ter um novo pico. Se não tivesse capacitor, seria desse jeito, ó. Se não tivesse capacitor, seria desse jeito. Esse pico aqui seria como? Seria esse pico de saída do retificador, seria a tensão de pico do secundário, menos 2 VD, né? Que é 2 vezes 1,4, tá certo? Ou 2 vezes 0,7, que dá 1,4. Pronto. Esse é de pico aqui. Mas como você tem transformador, aí o transformador ele vai corrigir, né? Vai diminuir essa ondulação fazendo isso, ó. Ficando a linha agora de tensão é essa roxinha aqui. Eu estou revisando, né, pessoal, para vocês. Porque o meu interesse aqui é que vocês absorvam isso aqui e fique bem sedimentado. Você tem nessa base aqui, certo? Lá na frente você não tem dificuldade em eletrônica, né? Aí, se for continuar na área, sempre vai vir eletrônica, não tem jeito. Aí, ó, o que é que acontece aqui? Você observa que você vai ter uma tensão em cima do capacitor máxima e vai ter uma tensão em cima do capacitor mínimo. Ela vai variar entre esse máximo e mínimo, onde a diferença me vai dar a tensão de ondulação. Pronto, é isso aí que você tem que entender, né? Acabou-se. Aí, você vai substituir, veja só, que tensão é essa, professor? Aí você vai pegar e fazer assim. Eu estou rascunhando aqui, pessoal, porque é só um exercício, né? Não tem assim, ó. Se vocês acharem que está muito baralhado, aí vocês me dizem, ó. Então, a tensão de pico, né? De pico. Não vou botar tensão de pico mais, não. Vou chamar ela, sabe de quê? Tensão
Atenção. Foi mal, tô nervoso. Pai, pelo amor de Deus, cara. Fecha a vida. Atenção. Do capacitor. Pronto. Máxima. Vai ser igual a quem? A tensão de pico do secundário menos 2 VD. Não é isso que a gente viu, né? Ora. Quanto é que vai ser isso? Vai ser 21 menos 1,4. Tirando aí vai dar 19,6, se eu não me engano, né? Pronto. 19,6. Aí, qual é a tensão mínima? Aí, qual é a tensão VCF mínima? Vou diminuir um pouquinho aqui, pessoal, se vocês não acharem ruim. Caber mais aqui. Ó. Então, o VCF mínimo, você também pode descobrir que vai ser o VCF máximo menos a tensão de ondulação. Isso vocês já sabem, né? Estou só revisando. Então, vai ficar como 19,6 menos a tensão de ondulação. Cadê, professor? Está aqui, ó. Foi dado, ó, bem aqui, ó. Foi dado bem aqui, tá vendo? Lá em cima. Aí eu vou botar 1,5. Vai dar igual a quanto? Tirando aí 1 volt, fica 18,1. 18,1 volt. Pronto. É o mínimo. Então, a tensão, ela vai ficar variando entre 19,6 e 18,1 na entrada. Pronto. Isso aí é o que tu sabe que acontece. Ele quer pegar isso aqui, apagar, né? Apagar isso aqui, ó. Pronto, aqui, peraí. Pronto, ficou desse jeito aí, né? Aí eu quero que você substitua por um regulador de tensão. Vamos lá, o que é que ele pediu? Por um regulador integrado de tensão. Como ele não falou nada, eu vou colocar o mais simples possível, né? Vou colocar de vermelho? Não, vermelho não, de azul mesmo. Aí tá aqui, ó. Vou colocar esse rapazinho aqui. Aí eu faço desse jeito aqui. Aí, quantos volts eu quero para alimentar? Quanto era a tensão de saída aqui? Aí você tem que saber. Aí, professor, como é que eu sei? Aí você olha para os dados aqui, ó. Bem aqui tem assim, ó. Tensão nominal da bobina do relé, 12 volts. Então, se você olhar para essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela está recebendo aqui mais VCC, ó. E aqui está recebendo quem? O 0 volt, né? Que é a terra, a referência. Então, a tensão está sendo alimentada aqui para cá. Quando o transistor idealmente satura, toda a tensão vai estar em cima da bobina. Como ele está dizendo que a bobina é de 12 volts, eu tenho que fazer uma fonte de 12 volts. Que é quando vai chegar lá. Ah, professor, que coisa legal. Pois é. Vou apagar aqui, que está muito congestionado, né? Para ver se não ia aqui. Mas você entendeu? Aí, então eu vou botar quem aqui? Vou botar um regulador. É bem simples, mas precisa saber fazer. 78, 12. Pronto, terminou o circuito. Pronto. Aí, professor, e aqueles capacitores? Bem, nem precisa colocar, porque aqueles capacitores, eu fazendo uma fonte, eu coloco, né? Definitiva. Eu fazendo uma placazinha, eu coloco, né? Mas tem condições, é de proteção, como aquele diodo também, de bypass aqui, né? Entre a entrada e a saída do regulador. Mas, assim, botando desse jeito, já está resolvida a questão. Só é isso. Mas o que é importante é você descobrir que isso aqui é 12 volts. E descobrir que vai funcionar. Por que vai funcionar, pessoal? Ó, porque a tensão de entrada, ela varia de quanto? 19,6 a 18,1. Né? Ela não varia, fica aqui. Isso aqui não é maior que 2 volts do que 78,12, então funciona. Não tem problema, ele absorve isso aqui, ele nem percebe. Porque é assim, ó. Porque aqui na entrada dele, tu pode alimentar e ele funcionar adequadamente, vamos supor, de 14 volts até 34 volts, que é o que ele suporta. Né? Para ele, tanto faz, ele vai te entregar 12 na saída. É lógico que quanto maior a diferença de tensão entre a entrada e a saída, maior a dissipação de potência, né? Entender? Está resolvida a questão. Só é isso. Aí, lógico que aqui demorei, fiz uma coisa, fiz outra. Aí, a questão grande. Não é grande, não. Porque aqui foi só para mostrar para vocês como é que se chegou à resposta. O que você precisa saber é saber se pelo C7812 é adequado para alimentar esse circuito que está aqui. E olhando para a bobina do relé, você sabe que ele satura, aí tem que saber, entender, né?
E quando ele satura, toda a tensão da fonte vai estar em cima da bobina. E se ele diz que é de 12, então a fonte é de 12. Pronto. Ok. Está horrível a internet. Às vezes a daqui também fica, rapaz. Eu melhorei, viu? Eu coloquei uma... quantos mega? 200? 200. 200? 200, cara. E ainda, de vez em quando dá as falhadas, mas melhorou bastante. Do que era, no começo eu sofri muito. É, é. Vamos lá, vamos lá. Mas tá gravando, né? Aí você vai olhando. Se você sair, eu entendo. Pronto, vocês entenderam aqui? Qualquer pergunta, faça a pergunta agora, né, na questão. Tem dúvida aí? Se cair essa questão, você resolve tranquilamente? Resolve, né? Ah, rapaz, pois é, a minha é 200, ó. Eu estou pagando até mais por causa disso. Rapaz, é assim, eu tô assistindo aqui um vídeo aqui pela internet, assim, alguma coisa assim, lá volta, puf, para. Aí depois volta, mas quando volta com uma velocidade boa, sabe? Mas às vezes para totalmente. Vamos lá, faz essa questãozinha aqui agora. Essa aqui, por exemplo, projete uma fonte de tensão contínua com uma chave que pode selecionar um de dois valores entre 6 e 12, com capacidade mínima de uma pedra. É muito fácil, só que, às vezes, você precisa perceber a ideia aqui. Essa fonte, pessoal, ela é interessante, sabe por quê? Porque você, às vezes, precisa... Você não tem um... Porque quando você faz uma fontezinha, se você colocar um voltímetrozinho que vem de um VUzinho, então... Tem gente que tem, por exemplo, tem multímetro, que ele é bem baratinho, sabe? Aí, até um aluno meu fez isso, ele comprou um multímetro e colocou amarrado na fonte dele, uma ideia muito baratinho, comprou por R$ 20, se eu não me engano, foi menos. Aí colocou em cima pregou lá na fonte o multímetro, deixou em escala de tensão, pronto. Aí ele fica sempre mostrando a tensão ali precisamente, né? Quando ele vai variando no potenciômetro da fontezinha que ele fez. Mas existe os voltímetros que vem, né? Que às vezes é até mais caro do que o próprio multímetro, o que ele fez, né? Ele colocou. Mas quando você não tem, para você saber qual é o valor, aquele valor de tensão, tem que usar o seu voltímetro. Aí fica chato, tu pensa que não, às vezes você tem sua fonte, aí você tem seu voltímetro. Aí você mexeu aqui no potenciômetro, aí você tem que pegar o voltímetro, tem que levar lá, medir a tensão e saber se está ok. Aí, às vezes, sem querer bate ali, você nem percebeu e a tensão já mudou de valor, e o teu circuito pode se danificar. Aí você tem que ficar conferindo todo tempo. É super chato. Aí o ideal é ter realmente um voltímetro marcando ali a tensão da fonte, como é no laboratório, né? Aí, às vezes, você não tem essa possibilidade, então você pode criar patamares fixos. Aí você sabe que quando você selecionar a chavezinha seletora, teco-teco, você sabe que a tensão é aquela. Então, eu dei como exemplo aqui, você fazer uma fonte de 6 e uma de 12, que é muito utilizada, né? Aí como é que você faz com o regulador? Eu pedi para fazer com o regulador 7805. Então, eu vou fazer só uma parte dela, né? Só a saída mesmo, o resto você já sabe. Aí você tem aqui, por exemplo, ó. Agora, pessoal, lá na provinha da gente, vai cair assim, eu peço para você calcular os valores de resistência e você vai escolher os valores. Eu não peço para você desenhar circuito, certo? Porque se eu pedisse para desenhar um circuito, ia gerar um celeuma. Alguns conseguem mandar, outros não, entendeu? Então, eu prefiro botar a prova como formulário e você vai preenchendo como a prova, escolhendo os itens corretos. Aí, para isso, você precisa calcular. Aí, você pode calcular à mão, né, de qualquer jeito, e escolher a resposta correta. Vai ser dessa forma. Então, você não vai ter que desenhar nada, tudo já está na prova. Então, aqui, por exemplo, ó, como é que eu faria para criar esse patamar aqui? Eu poderia fazer isso aqui. Aqui é um 78,05, como ele pediu, não foi? Quantos volts eu quero? Bem, eu posso fazer isso daqui. Vou chamar isso aqui de resistor 1. E posso calcular de tal forma esse resistor 1 que a tensão de saída seja igual a 6 volts, que é o que ele quer. Depois eu posso colocar agora um resistor R2, né? Posso. E calcular de tal forma que essa tensão de saída seja igual a 12 volts, que é o que se deseja. Alguém poderia dizer assim, professor, eu vou colocar um potenciômetro. Não, senhor, está errado. Por que está errado? Não, professor, está certo, porque eu posso colocar um potenciômetro variando aí eu posso variar de 6 a 12. Sim, mas eu não quero variar de 6 a 12. Eu quero 6 ou 12. É diferente, né?
Aí, então, você tem que botar resistores fixos. Aí você calcula esse resistor, calcula esse outro, né? Para aí pegar o mouse. Você calcula aqui esse resistor, calcula esse outro. Pronto. Aí, lógico que você não vai ter que vai botar dois circuitos dessa forma. Então, como é que você faz? Você vem aqui, coloca uma chave seletora que existe, né? É fácil de encontrar. Por exemplo, aqui você tem um resistor, aqui você vai ter o outro resistor. Isso aqui, pronto. E uma chavezinha seletora, ó. Hora vai estar em 6, hora vai estar em quê? Você ainda pode, se tiver outra posição. Não, 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 tem outra posição não. Só é bom é assim, para não ficar flutuando, né? Hora está aqui em 6, e quando você mudar, né? Você muda, tirar daqui, hora está no outro. Então, um vai dar 6 volts e o outro vai dar para 12 volts. Pronto. Aí você vai ter a tensão de saída que deseja, entendeu? Com a chave seletora. Foi pedido aqui, ó. Selecionar um dos valores. Aí tem que ser uma chave seletora. Ok. Aí como é que você calcula? Bem, foi dito que a corrente quiescente, essa corrente que passa aqui, é igual a 3 miliamperes. Aí eu vou fazer só um, você faz o outro. Então a tensão de saída vai ser igual a tensão do regulador mais VR1. Como você quer 6 volts, o regulador é de 5 volts, você calcula aqui a resistência que está aqui pela lei de Ohm. Então, você bota aqui VR1 é igual a 6 menos 5. Dá igual a quanto? 1 volt. Aí você usa a lei de Ohm e bota VR1 dividido por I, que é quiescente, né? Que é a corrente que passa no resistor. Como você sabe que é 1 volt, divide aqui por 3 mili, você já tem a resistência. Aí quanto é isso aí, né? Se eu não me engano, foi isso aí. Vê se eu errei. Às vezes eu troco aqui, mas às vezes é por falta de atenção, né? 1 dividido, você tem que acompanhar sempre. Por 3, dá quanto? 330. Aí, botando esse aqui para lá, ó, ficou 0, dá 333 ohm, aproximadamente. Que o comercial é 330. Pronto. Certo? Ah, professor, está 370, dá um pouquinho menor. É isso mesmo, né? É o jeito. A não ser que você colocasse um resistorzinho variável só aí, para ajustar, mas aí... Pronto, aí você faz agora para o 12. O 12, você só basta substituir aqui... Peraí. Você basta substituir aqui por 12, né? E recalcular a resistência. Não vou fazer, não. Entenderam? Está resolvida essa questão. Pronto. A capacidade de corrente aqui é com 1 ampere, então está dentro do regulador, que o regulador aí ele suporta até 1,25 ou até 1,5. Eu teria que dizer isso para vocês, né? Então não precisa fazer desvio de corrente. Vamos embora para outro. Ei, tem uma pergunta aqui. Qual é a faixa de tensão? Para ver. Começar aqui, né? Vamos lá. Aqui. Ei, professor, qual é a faixa de tensão desse regulador? A primeira questão que o senhor fez. A primeira questão que eu fiz. Qual foi, hein? Ah, desse aqui, né? Não. Qual é? Qual é, pessoal? É o LM317? Hein, João Batista? Ah, o 7812. Na verdade, o 78... Vou também que assim, riscar onde? Cadê? Onde é que eu peguei o 7812? Pronto. O 7812, ele, na verdade, ele só te entrega 12 volts. Se você mudando aqui se você mudar aqui embaixo, né? Colocar uma resistência aqui, aí você pode alterar a tensão de saída dele. Mas ele te entrega, ele é um regulador fixo, te entrega 12 volts. Agora, qual é o fabricante, ele diz o quê? Que a tensão de entrada menos a tensão de saída tem que ser, no mínimo, 2 volts. Isso aqui varia de fabricante para fabricante. Tem fabricante que bota 2,4. É bom você olhar. Mas a maioria diz que é 2 volts. Então, na entrada, tem que ter pelo menos... Então, a tensão de entrada mínima para esse regulador seria quanto? 14 volts. Para ele começar a funcionar. Vai até quanto? Aí o fabricante dá uma informação mais. Ele diz que a tensão de entrada máxima, ele é obrigado a dar esse valor também. É igual a 34 volts. Eu estou pegando de um fabricante que eu tenho aqui na cabeça.
Então, pronto. A tensão máxima 34 e a tensão mínima de entrada, né? 14. Pronto, para ele poder funcionar. E a tensão de saída sempre será 12 volts. Aí você, professor, mas nós não estamos nesse tanto, dando um exemplozinho que a gente pode alterar e sair a tensão? Pode. Mas é outra coisa, né? Um regulador. Inclusive, viu, aproveitando essa ideia, você poderia usar aqui o 7805. Poderia, né? Aí você bastaria botar uma resistência aqui embaixo, para dar os 12 volts. Pode, não tem problema não. Inclusive, isso aí não é gambiarra, não. O próprio fabricante dá essa sugestão. Você pegar um regulador fixo, que você quiser aumentar a tensão, você aumenta. Você não pode abaixar. Mas aí, se você quiser aumentar, alguém poderia perguntar assim, professor, então para que eu quero os reguladores variáveis? É porque o regulador variável, ele parte de uma tensão bem baixa. 1,25, 1,2 volts, né? E esses aqui não. Esses aqui, os reguladores fixos, eles partem da própria tensão dele, que a menor é 5 volts, são 5 volts. Que é o 7805, é o menor da família, né? Entendeu? Vamos lá, amadurecendo. Isso aqui, você tem que dominar isso aqui. Se você fizer engenharia, ou elétrica, ou aí na mecatrônica, engenharia mecatrônica, né? Se for meu aluno, né? Que eu estou até dando aula para eles, vai passar por aqui, né? Só que rapaz, normalmente eu sou mais rápido, tá dando, mas na pandemia aqui, sinceridade, estou dando para os meninos da engenharia, no passo que eu dou para vocês, assim, bem detalhado, porque não sei porquê, assim, quando eu avanço um pouquinho aí, professor, peraí. Então, não adianta a gente dizer só porque está na engenharia, agora eu vou dar aula em 2 minutos. Não, tem que trabalhar conforme o seu cliente, né? Ele tem que entender. A minha missão é tentar fazer com que você entenda. E você estudar para ver se sedimenta. Vambora. Alguma dúvida mais? Agora vamos ler a questão aqui do Anderson. Pois é, melhor mesmo. Porque tem professor que complica muito, né, lançar a prova. Teve um que só veio me avisar que não tinha recebido a primeira prova 1. Pois é, pessoal. A gente tem que compreender. Eu não posso exigir, mesmo sendo coordenador, o que o professor faz. O que a gente pode exigir é que ele não haja ilicitamente, fora das regras. Mas se ele está dentro das regras, ele pode ser rigoroso, não tem problema, viu? Se ele estiver dentro das regras. Mas, professor, diga, pois não. É a obrigação dele ele receber os e-mails pelo e-mail que ele atende ao Classroom, não é isso? Que é o e-mail institucional do Classroom? O Classroom, ele é aberto para você ter um canal de comunicação com o aluno. Pois é porque nesse meu caso aqui, eu estava enviando os e-mails pro e-mail dele do Classroom. Porém, ele não checa os e-mails do Classroom, ele quer que você fique mandando pro e-mail pessoal. Só que eu não sabia. Certo. Porque ele teria que dizer isso, né? Pois é, ele não especificou que ele tinha mais de um e-mail, porque aparentemente parece que ele tem 3. Só que ele quer o do institucional dele, mas ele nunca explicou isso. E aí eu só vim descobrir depois de eu ter enviado já a 3ª prova que ele tinha passado. E aí ele não tava nem... Ele tava até cogitando não receber, que ele até disse, não, a sorte é que eu ainda não enviei o gabarito. Porque se eu tivesse o gabarito, eu não ia aceitar. Só que assim, eu tinha print já de que eu tinha enviado a prova faz tempo, sabe? Não, rapaz, e outra coisa, quando você envia a prova pra gente, envia um documento, fica registrado a data e hora que você enviou, entendeu? Pois então, mas o motivo. Você pode questionar isso daí. Pessoal, é assim. Quando o professor tem que agir na regra, certo? Às vezes, tanto o aluno exige um pouco mais, como o professor pode exigir um pouco mais. Mas tudo tem que ser dentro da regra. Aí o que acontece? Quando alguém sai da regra e não é possível a resolução entre os dois, aluno e professor, aí você tem que começar a trabalhar com o coordenador. Chama o coordenador, aí o coordenador fala normalmente é assim, eu falo com o professor, né? De vez em quando estou falando com o professor, perguntando por que aconteceu isso, porque o professor ele tem autonomia na sala, mas essa autonomia tem limite, a autonomia tem limite. Né? Porque ele não pode ser um autoritário e criar as próprias regras, né? Tem que ser, a regra que ele criar tem que ser uma regra derivada do que já está escrito no ROD. Então, por exemplo, a segunda chamada. Se você tem atestado médico e o ROD diz que para fazer a segunda chamada você tem que fazer o requerimento ao coordenador e mostrar a justificativa que está elencada lá, todas elas lá no ROD, se você está dentro daquilo dali,
o professor está no prazo, né? Que tem prazo, se eu não me engano, são 5 dias letivos. Se você está no prazo de solicitar, o professor não pode se recusar a fazer a segunda chamada. Se ele se recusar, aí é feita uma comissão e a comissão elabora a prova. Entendeu? Comissão de professores, lógico, né? Aí, porque assim, porque é um direito do aluno, é direito. Agora, se o aluno sai da regra, né? Por exemplo, ele não conseguiu atestado, porque nem toda a vida, eu sempre digo assim, rapaz, a gente que tem um pouquinho mais, né, às vezes, do que o aluno, já está trabalhando, ganhando dinheirinho, é difícil a gente conseguir um atestado médico, às vezes, numa gripe, numa febre, ainda mais o aluno, que não tem nem transporte, às vezes ele tem que se lascar atrás de um posto desse de saúde aí, não sabe nem se consegue, marca não sei para quantos dias. Então, às vezes, a gente tem que compreender, entendeu? Então, essa parte subjetiva, eu sempre converso com o professor. Aí, o professor, tem professor que diz assim, se não tiver como no ROD, o atestado, não tiver, eu não faço. Mas, mesmo assim, eu converso com o professor, explico para ele que o aluno realmente estava doente, ele não tem atestado, mas aconteceu isso. Comprovado com a mãe dele, às vezes eu falo com a mãe, com o pai, né? Aí dependendo, a maioria dos professores, acreditando na minha palavra, né? Entende? Como coordenador, aí eles aceitam e fazem a regra fora do ROD, porque não tem problema, porque existe um item lá que é a subjetividade, analisada pelo professor e pelo coordenador, entendeu? Pronto. É o que, esse semestre aconteceram já 4 casos desse jeito. Agora, teve um aluno que pediu para realizar uma prova, dizendo que estava doente, que não tinha testado. Mas a prova dele foi em maio. Ele pediu a semana passada. Aliás, ele pediu segunda-feira agora. Então, eu indeferi, porque nem vou falar com o professor, porque não tem atestado. Está fora do prazo. O professor é altamente difícil. Né? Aí realmente está indeferido, porque não tem razão de você não ter pedido antes. Entendeu? Aí, então, tem caso e caso, tá certo? Agora, no seu caso aí, o professor, se por acaso você tem prova que mandou para o Flex 1 e o professor, digamos que ele não aceite, você pode solicitar a coordenação aqui, que intervenha, né? Que fale com o professor. Aí o que é que eu faço? Eu entro em contato com a CTP, que o Bruno é da Eletrotec, falo com o Bruno e peço para o Bruno e eu falarmos com o professor para resolver a situação do aluno. Entendeu? Aí vamos ver o que é que o aluno... Ainda assim, o professor pode bater o pé. Pode bater o pé, porque ele diz assim, não está na regra. Tem professor que faz isso. Né? Mas a maioria, 90% ou mais, concorda quando a gente chega nesse ponto. Entendeu? Achando ruim ou não, aí concorda. Então, assim, o que não pode acontecer é você deixar virar uma bola de neve. Deixar tudo para o final. Aí fica difícil, viu? Ok? Então, quando você estiver num problema mais sério, assim, que não está conseguindo resolver com o professor, está muito difícil, é entrar em contato com o coordenador. Eu vou deixar de ser coordenador já assim que terminar as férias, que eu tenho que deixar iniciar o semestre, que é para o outro coordenador não pegar de uma vez aí, né? Eu vou sair das coordenações que eu tenho, que é da noite e da manhã. Eu já falei até com o chefe de departamento, eu não quero mais, porque eu estou muito cheio minha cabeça. Quer ser só professor mesmo, e estou no meu doutorado e quero concluir. Aí, mas é assim, tudo vai para o coordenador. Aí você entra em contato com o coordenador. Aí, sim, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Essa mudança é recente, não é antiga. Você tem que meter na sua cabeça, porque a segunda chamada, se você não pedir no prazo, tem professor que não aceita. E se está fora do prazo, não tem atestado, não tem a justificativa, o professor bater o pé, ele tem razão, viu? A gente não consegue. Aí eu dou uma dica para vocês. Cara, faltou prova, vai lá no protocolo e faz logo a solicitação de segunda chamada, mesmo que não tenha atestado, certo? Aí você justifica. Se, digamos, você adoeceu, mas não conseguiu atestado, você diz. Não tem atestado porque eu não tive condição de ir ao médico, não sei o que, mas estou doente, pode entrar em contato com meus familiares para confirmar, se quiser. Pronto. Aí, mas peça no prazo. O negócio é pedir no prazo, entendeu? Pedindo em 5 dias. Aí tem muito aluno que não está sabendo disso, aí está pedindo segunda chamada diretamente ao professor. Aí tem professor que atende, que já aplica logo. Porque eu sou assim, se você fala comigo, professor, eu queria fazer uma chamada. Pois está certo, pronto. Eu conheço meus alunos e sei muito bem... Quando o aluno fala comigo, eu sei o que está acontecendo realmente com ele. Então, pronto, não tem problema. Eu nunca boto muita dificuldade, né? E exceções só. Aí, é isso que acontece. Aí, o que está acontecendo? O aluno ele não está pedindo diretamente para o professor não concorda, porque diz que tem que ser pelo coordenador. Aí o aluno fica meio perdido, aí passa do prazo.
Aí ele vem pedir para mim. Quando eu peço, aí o professor lá na frente, assim, não, ele perdeu o prazo. Não faço mais, não. Aí, ó, tome conversa, aí entra CTP, entra para ver se a gente resolve. É um caos. Vamos lá. Não, ainda vai ter eleição, viu? O novo coordenador. Não é para dizer para ninguém, não, ainda não, viu? Eu só estou dizendo para vocês que eu confio em vocês. Sabe por quê? Para não gerar expectativa. Porque eu tenho que terminar o semestre, fechar, né? Que é para o outro coordenador, quando for pegar, ele não pegar tudo virado, né? Eu estou terminando os horários dos professores, eu estou terminando toda a documentação, que é para quando eu sair, o outro coordenador pegar o semestre no início, bem direitinho, sem nenhuma preocupação. Se eu falar agora, vai gerar um zum, 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 e eu não quero sair agora, eu quero sair depois das férias, quando iniciar o próximo semestre. Aí, viu? A gente fica só na nossa mesma aí, mas eu estou avisando só, em primeira mão, avisando para vocês e avisei para o chefe de departamento, só isso. Ok, né? Vamos lá, pessoal. Então, desculpe essa conversa aí, mas faz parte, né? Nós somos seres humanos, estamos vivendo, né? Juntos, conversando, batendo papo. Vamos lá. Sim, eu falei para vocês o negócio do estágio, né? Falei não, a Maria Luísa está perguntando. Eu ia começar e não falei. Não, o estágio já está aprovado, viu? A retirada do estágio já está aprovado, já está aprovado. Só está demorando porque o nosso projeto é diferente dos outros. Aí o pessoal, os alunos ficam me irritando às vezes, né? Porque me irritando, viu? Para eu perder a paciência, tem que pisar bem em cima do meu calo. Aí, mandando assim, um e-mail, às vezes, um pouco desaforado, né? Diz assim, todo o curso já tirou o estágio obrigatório, eletrotécnico único, que sempre tá ficando para trás. Aí, né? Essas coisas assim, eu nem respondo. Porque para eu me irritar, não adianta. Mas para quem pergunta direitinho, eu tenho explicado. Então, vou explicar aqui para vocês. Ó. O que é que acontece? O nosso projeto, ele é de 2006. A CTP, ela me deu esse projeto de 2006. Aliás, ela nem tinha nenhum, né? Aí eu que tinha nas minhas coisas, que eu gravei tudo, antes de vir para a pandemia, para ficar à distância, eu gravei tudo igual tem aqui no meu computador. Num HD externo, graças a Deus, que meu computador já formatei. Aí o que acontece? O projeto que nós tínhamos era o de 2006. E o projeto de 2006, ele tem a obrigatoriedade do estágio, falando em vários capítulos, entendeu? Amarrando bem mesmo a obrigatoriedade do estágio. Aí, enquanto que os outros cursos, eles tinham um projeto de 2012. Em 2012, houve uma reformulação do projeto, onde tirou a obrigatoriedade do estágio. Então, eu falei com a CTP e perguntei, e o nosso não tem não? Não foi feito não? E ninguém achou. Não, é isso mesmo. Aí, depois, a direção de ensino, a Adriana, enviou para mim esse projeto. Ela achou e enviou esse projeto, né? Para mim, de 2012, de eletrotécnica. Só que ela enviou na época que eu estava no hospital. Né? Eu nem olhei, nem vi. E ficou lá, eu nunca vi. Aí depois, agora, quando o nosso processo estava rodando, só que qual foi a demora do nosso processo? É porque o nosso processo ele ficou para ser resolvido como reformulação do PPC, fazer outro PPC para tirar o estágio. Isso aí demora muito, porque tem que ter reunião até é um órgão aí que é CRED, parece, sabe? Que é um conselho fora do instituto, com vários... Rapaz, é um caos. Até com não sei o que da Ministério da Educação, para mudar esse projeto. É uma complicação. E demora muito. E foi aí esse caminho que nós seguimos, porque a gente tinha que mudar o projeto, né? Os outros foram mais rápidos, porque eles não pediram alteração do projeto, eles pediram atualização, porque em 2012 já tinha tirado do projeto a obrigatoriedade, mas não tinha tirado da matriz. Então, eles estavam pedindo só atualização da matriz. Quando acharam esse de 2012, que foi semana passada, viu? Quando eu estava com Covid, não, semana retrasada, quando eu estava com Covid, né? Eles acharam o projeto, a Adriana disse assim, Jorge, eu mandei para ti, só que eu estava hospitalizado, eu não tinha visto. Aí quando eu vi, aí é mesmo, Adriana, realmente ela tinha mandado, viu? É justo, ela tinha mandado, só que eu não tinha visto. Aí eu olhei e vi que tinha um projeto de 2012. Aí o que é que eu fiz? Refiz todo o processo, anulei, pedi para anular aquele processo que já estava andando não sei quanto tempo, mais de um mês, né? Pedi para anular, porque ia demorar muito mais. E entrei com um novo processo, entendeu? Que é mais rápido. Então, esse já está finalizado, né? Hoje, essa reunião de hoje aqui, antes da aula, foi para finalizar, e a gente assim, o último documento que eu tive que retificar a ata, sabe, que tinha um erro, aí voltou para mim, aí eu retifiquei hoje, junto com os professores do colegiado, e já enviei. Pronto, está todo mundo assinando.
Quando terminar a assinatura, vai para a Proem, vai para a Direm, né? Que já tinha ido, mas voltou. Aí vai para a Direm, e da Direm vai para a Proem, aí a Proem manda a CCA, a CCA, eu acho que é. Aí ela altera lá, ela tira a obrigatoriedade da matriz, porque no projeto já não tem mais. Pronto, só isso. Eu acho que, a partir de agora, esse trâmite não dura 2 semanas, não dura. Eu acho que nem chega a 10 dias. Se o pessoal lá estiver trabalhando normal, chega num dia, no outro dia já vai para um canto, aí no outro dia vai para o outro, uns 5 dias, 6 dias resolve. Entendeu? Então, eu tenho quase certeza que antes de terminar o semestre, já está tudo oficializado, viu? Pronto. Desculpe aí tomar esse tempo de vocês, mas foi um esclarecimento. Já que a gente não conversa pessoalmente, aproveitei a parte da aula para esclarecer isso aí para vocês, né? Que é importante. Sim, não, aí retira a obrigatoriedade do estágio, então, mas não elimina o estágio. Você tem o direito de fazer o estágio nas empresas. Eu quero fazer o estágio, porque é assim, pessoal, você acredita que se uma pessoa tiver assim, uma pessoa comum qualquer, que eu quero estagiar na empresa de eletricidade, ela não pode, a lei não permite a empresa colocar uma pessoa para estagiar sem ter vínculo educacional, porque se configura em pagamento de uma pessoa como estágio sem ser estagiário, entendeu? Que é pagar menos, né? Então, não pode. Tem que ser vinculado a uma instituição de ensino. Entendeu? Então, o que é que acontece? Você ainda vai poder estagiar durante o seu curso, não tem problema não. Igualzinho, só não é mais obrigatório. Vamos supor que o Anderson ele não queira estagiar, vamos supor. Né? Aí ele, não quero estagiar não, porque não tenho tempo, eu tenho que estudar para o Enem, eu tenho que fazer faculdade. Não tem problema, ele se forma igualmente, como todo mundo recebe diploma e tudo, viu? Só que não tem o estágio, lá não vai ter estágio, não tem o estágio. Tá certo? Pronto. Ok? Agora é assim, se você puder fazer o estágio, você analisa, né? Se você tem tempo para fazer estágio, faça o estágio, que é uma vivência que é fora do comum, e outra coisa, e enriquece muito o seu currículo. Né? Mas não é mais obrigatório, viu? Vamos lá, pessoal, então vamos para cá agora. Pronto, tudo bem aí? Posso continuar? Ah, Maria Luísa, obrigado, viu? Às vezes eu sou ranzinza, viu? Às vezes eu sou chato também. Ou aí eu... Mas é difícil, né? Mas é como um pai, né? Como o pai às vezes não briga com você, o pai e a mãe amam você mais do que tu. Mas às vezes não briga, né? Mas é uma raiva para construir, né? Assim, a briga é para construir, não para derrotar e derrubar. É para construir. A gente tem que bater o pé e falar que é assim, assado. Vamos lá. Complete o desenho do circuito da fonte anterior, utilizando o regulador de tensão integrado, devendo tirar... aqui é besteira, né? Aqui eu acho que aqui essa questão ficou órfã, porque ela desenha o circuito anterior, utilizando o regulador de tensão integrado. Qual é não, pessoal, é porque assim, ó, aqui, você, ao invés de usar o 7805, você agora vai ter que usar o 7806. É só para reforçar. Eu não vou dar só a dica. Então, você agora vai colocar o 7806. Escute só. Interessante. Agora que eu me lembro dessa questão. Porque é uma besteirinha, mas você, às vezes, fica perdido. Então, veja só aqui, ó. O que é que ele quer, hein? Vamos lá. Ele quer que você... Aqui, nesse circuito aqui passado, ó, ele queria 6 e 12 volts utilizando 7805. Então, você tem que fazer um circuito desse, ó. Esse circuito aqui vai ficar 7805 e ele vai ficar desse jeito aqui. Um dos resistores nós calculamos. Aí você vai estar aqui o resistor de 330 ohms, né? Que vai dar 6 volts. 6 volts não é aqui, não. 6 volts é na saída, né? E vai colocar quem aqui? Um resistor que tu vai calcular aí, que eu não calculei, que vai dar 12 volts. Quando tu fizer a seleção da chave, né? Aí pronto. Aí você, que não tem, é só um contato. Peraí. É só um contatinho, né? Puxa vida, quero apagar. Aqui, pronto. É um contatinho, né? Ele ou tá num lado ou tá no outro. É um contato, ele só tem essas duas posições. Ou tá ligado num lado ou no outro terminal, né? Pronto. Aí, o que é que você vai fazer agora? Aí você agora vai usar o 7806. Você vai pegar o 7806. Só que, se você colocar direto, você já vai ter 6 volts, mas ele não quer 6 e 12, né? E agora, como é que você faz?
né? Né? Aí você usa a sua cabecinha e vai dizer o seguinte, bem, você pode colocar desse jeito, ó, olha o que é que você pode fazer, ó. Você pode colocar desse jeito aqui, né? Você pode colocar aqui um resistor aqui para dar 12. Com esse resistor aqui vai dar 12 volts, vamos supor. Só que você vai ter que ligar aqui, né? Então você vai usar a mesma chavezinha. Aí você apaga bem aqui. Você vai usar uma chavezinha e seleciona. E seleciona aqui. Esse aqui ou esse, pronto. Só que um é sem resistor e o outro é com resistor, entendeu? Pronto. A diferença é essa. É muito fácil essa questão. Vamos passar para essa aqui agora? Que horas tem? Deixa eu ver. Não, tá. Dá para resolver tudo. Pronto. Se cair essa questão aqui, né? Se cair, lógico que não vai cair assim, que eu não vou pedir para desenhar. Eu vou pedir, talvez, para você calcular uma coisa e escolher a resposta. Aqui, ó, projeto o circuito vou só explicar mais ou menos aqui. O que é que você tem que fazer aqui, pensar? É retificação com derivação central e filtro. Então, você vai colocar, nem sei se precisa desenhar, acho que precisa desenhar não, né? Ficou igual essa aqui, ó. Essa de baixo aqui. Ó, é igual essa aqui, a retificação, né? E filtro. Então, essa parte todinha já está feita aqui, nessa questão aqui, ó. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Pronto. Agora, regulação de tensão de 5 volts. Beleza. Aí você vem para cá. Aí, eu vou aproveitar esse circuito aqui. Não, esse aqui é um retificador de ponte, né? Vê se tem algum aqui. Tem não. Espera aí. Vou fazer com calma, porque a gente está aprendendo, né? Porque... Pronto, tá aí. Então eu vou fazer uma coisinha aqui para resolver essa questão de cima aí. Quer dizer, já é fácil, né? Mas às vezes o aluno se perde um pouquinho. Tá um talento demais meu computador, ó. Puxa vida. Toda a vida que atualiza, acontece essas coisas. Agora, bora, meu filho. Ué. Não. Assim mesmo. Espera aí. Quer ver se não dá. Pronto. Tá aí, ó. O que foi dado aí por enquanto é isso aqui, né? Ó. Uma retificação, tá aqui em cima. Uma retificação, derivação central e fio. Tá aí, já feita. Agora, regulador de tensão. Aí você vem aqui. Vamos botar agora aqui de preto, ó. Aí, ó. 7805, né? Você bota 7805. Pronto, 7205. E um sensor comandado por luz para ligar isso aqui. E você quer comandar essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada aqui por luz. Aí, meus amiguinhos, vamos raciocinar em cima disso aí. Eita, agora saiu. Peraí. Errei. É aqui. Vê, pessoal, você pode chiar aí, viu? Pode ser. Aí o sensor, como não foi dito. Ah, foi, né? O LDE, tem que ser o LDE. Então, vamos raciocinar bem aqui. Dá para chegar aí, né? Preste bem atenção agora. Eu tenho essa lâmpada. Tenho esse transistor. Pronto. Aí eu tenho uma resistência que eu já coloquei aqui, né? Que é a resistência RB. Aí eu quero comandar essa lâmpada, ela vai receber uma tensão de 5 volts, ó. Opa, então eu já posso ligar daqui para cá, ó. 5 volts, né? Minha fonte é de 5. Ficou apagado, ficou meio...
Estão perdoando aí a demora aí, mas é o jeito. É o jeito para entender. Pronto, ficou desse jeito aqui. Agora o que, é que você tem que fazer? E como ele quer acionar por luz, então você tem que colocar o sensor aqui na base, que vai comandar esse transistor, entre o corte e a saturação. Agora, como é que ele quer? Comandado por luz. Ele nem diz se é com luz acende, se é sem luz acende, né? E aí? Bem, vamos fazer o seguinte: se eu colocar desse jeito aqui, ó. Deixa eu te. Pronto, eu vou colocar aqui um potenciômetro só para. Normalmente eu coloco esse resistor RB aqui em cima, sabe? Mas eu vou deixar do jeito que tá aí para não mexer no desenho que foi posto ali. Vou colocar esse resistor aqui em cima, um potenciômetro, não faz diferença, né? É porque eu não tenho esse costume. E vou colocar o sensor bem aqui. Sensor, ó, o LDR, que a simbologia dele é essa, ó. Pronto, a simbologia dele é essa, né? E tem duas setinhas apontando assim, pronto. Eu pergunto para vocês, você analisando esse circuito aí, diga para mim, quando é que a lâmpada acende? É com luz ou sem luz? Então eu vou botar aqui, ó, com luz. O que é, a lâmpada vai ficar como? E sem luz. Pronto, vê se você está entendendo pelo menos o circuito, como é que ele funciona. Com luz, a lâmpada acende ou apaga? Não, aí é o seguinte, o teu circuito vai funcionar desse jeito. Aí você, lógico, se é um sensor de luz, ó, você tem que imaginar os dois limites, ou sem luz ou com luz, né? Esse potenciômetro aqui, não, aqui tá errado, viu? Ei, pessoal, eu tenho que corrigir isso aqui, tá errado, tá errado. Ele vai dar um curto aqui quando eu zerar o potenciômetro, não é aqui não. Eu vou, para colocar esse potenciômetro, eu teria que fazer isso. Desculpa aí, viu? É assim, ó. Por isso que ficou mal, fica ruimzinho aqui, né? Eu teria que colocar desse jeito aqui, ó. Esse potenciômetro teria que ficar bem aqui. Para não mexer no desenho. Eu vou fazer assim, deixar ele aqui e puxar esse resistor aqui. Para ficar coerente, né? Porque senão... Ai, meu Deus do céu. Pronto. Eu acho que... Aí eu vou pegar... Não vou deixar ela aqui, não. Desenhar essa resistência mais para lá um pouquinho. Então, o potenciômetro vai ser ligado aqui na base, assim, ó. Uft. E a resistência de base, que ela tá bem aqui, né? A resistência de base, ó. Eu não vou mexer na posição dela. Vou deixar aqui. Só para você não perder o norte. É para ser assim, ó. Pronto, insere, né? O potenciômetro insere. Que é o RP, vou chamar de RP. Pronto. Viu? Ó? Pronto, é desse jeito. Pronto, tá aí. Tá aí o circuito. Aí tu poderia organizar aí, né? Tirando esse bico aqui, mas tudo bem, tá aí. Aí eu pergunto para você, agora sim, agora dá para entender, né? Eu pergunto para vocês: com luz, a lâmpada acende ou apaga? Sem luz, a lâmpada acende ou apaga? Diga aí para mim. A lâmpada tá boa, viu? Tá tudo bom aqui. Diga assim, vamos lá. Eu vou botar bem aqui de azul. Com luz, lâmpada, L1, vou chamar de L1. Acesa ou apagada? Bora, pessoal, ligeiro. Sem luz. Vamos ver aqui a primeira resposta, vou pegar a primeira. Maria Luiz diz assim, sem luz, acho que ela acende. Sem luz, então vamos parar aqui para baixo, né? Vamos ver se acende, ó. Sem luz, aí o LDR você tem que imaginar como se fosse sem luz, viu? Aberto aqui. Aí é lógico que você vai, essas resistências tem que ser capaz de levar o transistor à saturação. Muito bem, Maria Luiz. Sem luz, a lâmpada acende. Então ela fica acesa. Acesa, né? Agora, com luz, o potenciômetro, não, cara, o LDR, ele se comporta como um curto-circuito. Então, ele vai aterrar a base com o emissor, vai ligar o emissor na base, não vai ter VBE. Então, o transistor vai para o corte. Então, se vai para o corte, a lâmpada apaga. Na verdade, é para perguntar assim, a lâmpada fica energizada ou a lâmpada fica desenergizada, né? Mas de tanto que a lâmpada está ok. Com luz, a lâmpada apaga, muito bem, viu? Pedro Nicolas acertou, Maria Luísa, gostei de ver. Pronto. O circuito seria esse, o desenho. O desenho. Agora, e o cálculo?
né? Aí vamos calcular isso aí, bora. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Bem rapidinho. Porque eu posso perguntar assim, qual o valor da resistência RB2? RB? O potenciômetro, ele está aqui, para quê, pessoal? O potenciômetro está aqui só para tu ajustar a resistência, para ele ficar, dependendo da luz que tu está injetando, se é ambiente, se é uma luz mais intensa ou menos intensa, tu ajusta essa corrente aí, tá certo? A sensibilidade. Então, o potenciômetro, nesse caso, ele serve para ajuste da sensibilidade. Lembre-se disso. Sim, João Lucas. Me lembra aí, pessoal, do João Lucas, viu? No final da aula, para eu dar presença para ele. Ó, então, o que é que acontece? Pode sair, não tem problema não, João Lucas. Aí está garantido aqui sua presença. Aí, aqui o que é que acontece? Ó, você tem se eu perguntar assim, a função do potenciômetro é, aí você vai escolher. O que é que ela faz aqui? Ajuste da sensibilidade do circuito em relação à luz, né? Não é não? A lâmpada, porque aqui, se essa resistência for maior, né? Se ela for muito maior, essa corrente de base é menor. Então, tu precisa de quê? Tu precisa de menos luz, né? Assim, não pode ter nem a claridadezinha para que possa saturar, porque já tem pouca corrente de base. Porém, quando tu diminui a resistência, tu vai ter uma corrente de base maior. Então, às vezes, até uma penumbrazinha já aciona a lâmpada, né? A gente no laboratório faz assim. Eu peço para os meninos só acionarem o circuito dele quando eu apagar a luz totalmente. E outro lado das bancadas, eu peço para acionar o circuito dele se eu apagar uma linha só de luz. A sensibilidade é diferente, né? Aí o que é que acontece? Aí eu pergunto para vocês, quando eu quero ser mais sensível à variação da luz, eu aumento a corrente de base. Que aumentando a corrente de base, qualquer variaçãozinha de luz aí, né? Você pode. Não, depende. Né? Depende do que você quer, se apagar, se acender, né? Então, quem controla a sensibilidade do circuito aí é o potenciômetro. Mas eu vou calcular sem um potencial. Não, vou calcular do jeito que está aí. Aí como é que você calcula? Você calcula assim, ó. Eu vou redesenhar o circuito aqui. Você imagina que o potenciômetro está em curto, para calcular essa resistência que está aí, que eu vou chamar de RB. Agora eu vou corrigir ela aqui, né? Vou deixar ela assim, pezinha, para entender melhor. Pronto. E aqui a lâmpada. Aí, aqui o LDR você vai imaginar ideal, que não é, né? Por isso que é bom ter o potenciômetro para ajustar, porque ele não é ideal, ele não fica com resistência infinita mesmo, né? Ele fica com a resistência alta e uma resistência baixa, mas não é zero nem infinito. Então aqui está aqui o potenciômetro, está aqui o LDR, o potenciômetro eu zerei, e aqui você tem essa alimentação. Vamos calcular esse RB1. Então, como é que você calcula esse RB? Então, você vai fazer o seguinte: RB, na verdade, é VRB sobre B, né? Sobre B. Aí, o VRB, ele vai ser igual a quem? Poxa, parou aqui. Peraí. Voltou. É VCC menos VBE, né? Que é essa tensão aqui, ó. Daqui para cá, tu tem o VCC. Aí, aqui, tu tem o VBE. Então, VCC menos VBE vai dar essa tensão bem aqui, que é o VRB. Aí você dividido por quem? Dividido por IB. Mas IB, tu pode tirar em função da carga. Né? Se a lâmpada... Deixa eu ver se foi dada a característica. Foi dada a característica da lâmpada. Você está vendo aí? Aí lá vai, ó. O IB, você pode dizer que ele é quem? IC dividido por beta. Não é isso? Aí você precisa ter o IC. Dá para saber o IC? Dá, ó, por aqui. Vamos calcular o IC bem aqui? O IC aqui, ó. Professor, dá para calcular o IC, dá, que é quando a lâmpada estiver trabalhando nominalmente. Então, eu vou calcular de verde, bem aqui assim, ó. No cantinho aqui. Então, ó, a corrente que atravessa a lâmpada vai ser IC dividido por quem? Pela potência da lâmpada, dividido pela tensão da lâmpada, né? Foi isso que foi dado? Foi, né? Então, quanto é a potência da lâmpada? 5 watts. Eu tenho que ver. Tem que ver que eu esqueci já. Não, 10 watts. 10 watts. Então, vamos aqui. Apagar. Pronto. Voltar. 10 watts. Dividido por quanto, hein? Por 2. Não.
dividido por 5 volts, que é a tensão de alimentação da lâmpada, né? Então dá o quê? 2 amperes. Pronto. A corrente de coletor, 2 amperes. Então, como é que você calcula aqui? Então, opa, professor, já sei que IC é igual a 2 amperes. E o beta foi dado? Bora ver se o beta foi dado. O beta foi dado 100. 100. Então, o beta é 100. Bom, agora pronto, já dá para calcular. Então, voltando aqui o cálculo do RB. Então, RB vai ser igual a quem? VCC, que é 5 volts, menos 0,7, dividido por quanto? Pela corrente de base, né? Então, a corrente de base é quem? 2 amperes, dividido por 100. Eu já podia ter calculado antes, né? Eu podia ter calculado logo a corrente de base sem colocar essa relação, mas isso aí vocês sabem. Então, vamos calcular aqui, deu quanto aqui? Dá 4,3 dividido por quanto aí? 0,02, né? Dá quanto aí? Calcular aqui. Isso, muito bem. Maria Luísa aí é antenada. Dividido por 0,02. 215 ohms. Baixinho, né? Mas porque a corrente é elevada demais. Se eu não tiver me enganado, deixa eu ver. Não é isso, né? 2 amperes, ganha 100. É isso mesmo. Então deu o quê? Então você vai botar um resistor de 215 ohms. Pronto. Ora. Professor, se eu colocar esse resistor de 215 ohms bem aqui, aí lógico que já está o 220, né? 220 ohms, que é o comercial. Aí, se eu colocar esse resistor aqui de 220 ohms aqui, pronto, eu sei que satura. Então eu posso controlar, quando você colocar, mexer aqui no potenciômetro, você vai diminuir a corrente de base. Aí você se ajusta conforme conforme você se ajusta conforme a iluminação local, né? Pronto. Mas na prova ninguém vai estar nisso. Por isso que o potenciômetro ainda é interessante. Deixa ele aí. Você calcular o potenciômetro não, né? Você não vai saber qual é o máximo dele. Tá certo? Então você faz o seguinte. Você já calculou a resistência, o ideal é que você calcule a potência também. Toda resistência é bom calcular a potência. Mas observe o seguinte. Professor, eu calculei isso aí para saturação. Eu poderia colocar um resistor menor? Pode, contanto que não danifique o transistor, né? Tá certo? Você poderia dar uma saturação mais profunda aqui. Você colocar um resistor de 180 ohms, por exemplo. Aí para você ter lastro para o controle do potenciômetro. Mas isso aí é uma coisa que a gente faz mais na prática, para mostrar para vocês. Nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Mas aqui, na teoria, o que você vai fazer aqui? Você vai calcular esse resistor para saturar, é suficiente. Colocou o resistor de 220 aqui, coloca um potenciômetro aqui para diminuir essa sensibilidade, para mexer na sensibilidade, né? Pronto, acabou. Entendeu? Aí o circuito agora está completo. Você pode, chutando aqui, você pode estar um resistor de 10K aqui, pode colocar um resistor aqui de 220 ohms, e o transistor já está dito, pronto, acabou. Está aí feita a resposta do circuito. Então, esse circuito aqui, a pessoa demorou muito para fazer. Não, mas demorou. 215, você pode estar 220 aí, tá bom. Aí demorou muito para fazer. Não, demorou porque eu expliquei. Basta, tudo isso é para você desenhar esse pretinho aqui, que é o regulador 7205, e calcular esse resistor, que foi essa formulazinha aqui, ó. Só isso. Terminou o problema. Né? Entenderam aí? Então, deixa eu diminuir aqui para você ter a visão da resposta, né? Eu aumento muito. Vixe, ficou pequeno demais. Cara, quando eu faço isso, melhora para vocês? Esqueci de fazer. Pronto. Aí vamos embora fazer mais questões aqui, né? Que horas tem? 20 ainda. Se você estiver cansado, pode dizer. É isso aqui que eu ia fazer sozinho e mandar para vocês, né? Mas vamos perdoando aí. Mas tá aqui, pedi pororó. Aí, vamos lá. É porque eu fiquei, na semana passada, eu estava dando aula para vocês. Acho que foi a semana passada, né? Foi. Não foi. Meu periquitinho morreu aí. É isso, cara. Aí o negócio tá ruim. Fiquei muito triste, ó. 2 anos já tava com ele aqui. Ele veio em cima de mim. Muita aula tem um gritinho dele.
Mas já era. Deu tudo certo, é isso mesmo. Vamos embora. Aí, senhores, projete e desenhe uma fonte de tensão variável de 3 a 15 volts, utilizando o regulador LM317, certo? Agora veja as características, ó. Não. Aí viu, Wanda? Só brincando, viu? Aí o Richard tá gravando. O cara às vezes tá tão zarado, mas não é meu caso, não. Graças a Deus tá tudo em paz aqui. Mas diga assim, o cara vai. Ele diz que entrar no mar de costa, a água salgada de costa, aí você tira os cauê tudinho, né? Aí o cara às vezes tá tão zarado que aí vem que vai saindo um salva-vida lá da praia, né? E o cara de costa, né? Professor, se o senhor continuar, se o senhor continuar dizendo que teve tanta má notícia, eu vou começar a achar que a pandemia é devido à sorte do senhor. Acho, rapaz. Mas morreu mesmo o bichinho, cara. O periquito dura 30 anos. Eu não sei o que aconteceu. Ele era amorosinho, mas chamava de pai, tudo mais. Papai. Falava ele parecia um papagaiozinho, falava, mas é assim mesmo. Ninguém pode fazer, não. Vamos lá. Então, pessoal, projete, mas agora está tudo melhorando, viu? Está tudo indo caminhando, entrando nos eixos. É assim mesmo, a vida da gente é assim. Às vezes a gente está mais embaixo, às vezes está em cima, acontece mais coisas, menos coisas, né? O importante é você não se desesperar e Deus está com você, que Ele vai lhe ajudar. Sempre tá pegando na sua mão. Então, acabou. Toda a vida de todo mundo é assim, tem os balanços, né? E a gente tem que superar e ir para frente. Né? Graças a Deus, de tudo no somatório, né? Nada foi muito grave. Aqui, pessoal, você tem aqui esse circuito de 3 a 15 volts. Eu queria falar aqui para vocês sobre isso aqui, ó. Quando você quer um patamarzinho aqui, ó, de 3 a 5 volts, é 3, né? Então o mínimo tem que ser 3. Você não pode fazer isso, ó. Às vezes aconteceu do aluno responder, vários alunos, né? Aí o cara responde aqui o circuito, ó, tá aqui o circuitinho, né? Aí ele coloca um resistor variável aqui, tá entendendo? E calcula aqui e pronto. E diz que esse resistor aqui, para dar 3 volts, é X. X, né? RX, pronto. Aí eu boto errado. Aí, não, tá errado. Por que tá errado? Porque eu disse que é de 3 a 15. Aí, professor, mas se eu ajustar o potenciômetro para RX, que eu calculei, dá 3. Sim, mas você deixou a possibilidade do usuário aqui baixar essa tensão. Porque se zerar a resistência, vai para 1,25. E eu não quero que isso aconteça. Isso aí pode ser prejudicial para o meu projeto. Não é isso que eu quero. Então, eu tenho que ser fixo. Por isso, que olhando para cá, vou pegar o mouse, né? Você olhando para... Deixa eu ver se eu risco o mouse. O mouse obedece? Obedece, ó. É ruim de escrever só. Então tá aqui, ó. Se eu pego aqui esse resistor de 3 aqui, quando eu zerar o potenciômetro, eu vou ter esse resistor R3. Agora, esse R3 aí, eu vou calcular de tal forma que quando eu zerar o potenciômetro, dê 3 volts. Entendeu? Então, lá vai. Então, como é que você vai fazer o circuito? Desse jeito aqui. Apagar aqui. Essas coisinhas aqui, né? Pronto. Então, como é que você vai calcular esse circuito? É assim. Você primeiro passo é você imaginar que aqui é zero. Pronto. Isso é um caminho, um dos caminhos, né? Você imagina que é zero e calcula a tensão, calcula o resistor R3 para que a tensão de saída seja 3 volts. Pronto, calculou. Isso aí você sabe calcular, né? Você vai usar essa relaçãozinha aqui. Basta usar essa relação, tá certo, ó, pessoal? Onde esse aqui é o R2. Cuidado para não se confundir, viu? Esse aqui está nomeado R2. Mas você tem que saber que esse resistor aqui, essa relaçãozinha aqui, ela foi tirada dessa formulazinha aqui, ó, desse circuitinho aqui. Lembram que eu passei para vocês? Ó, onde R1 é esse e o R2 é esse. Cuidado, aqui no circuito os números estão diferentes. Às vezes eu coloco desse jeito que é para o aluno procurar a resposta. Então esse R1, na verdade, vai ser o R2. Ó. Aqui é como se fosse o R1 da relação. E aqui é como se fosse o R2 dessa formulazinha aí. Entendeu? Cuidado. Aí, sim, mas tudo bem. Você calcula, extrai aqui o R2, né? Que vai ser o R, por acaso. Eu vou botar logo aqui o valor. Você entendeu, né? Então, eu vou substituir aqui.
Então, aqui você vai colocar o R3 para calcular. Aqui vai ser o R2. Pronto. Do jeito que está aí. Conforme o circuito. Aí você... Quem é que você vai extrair daqui? É o R3 que você quer saber, ó. Você quer saber o R3. Professor, e o R1 tem que ser informado, viu? Ele tem a obrigação de informar. Então tá aqui o R1, porque isso aqui é dado de fabricante, ó. Então tá aqui ele, ó. Certo? Então você vai usar 220. Então, basta você botar aqui. Ah, professor, então, faça aí para mim. Só vai ficar 3 igual a quem? 1,25. Eu não vou fazer, não, só montar aqui. Aí R3 é tu quer saber, e o R2, no caso aqui, vai ser 220. Pronto. Tu tira o valor de R3. Aí você vai colocar aqui. E agora você vai ter que calcular o potenciômetro. Ah, cuidado. Você vai ter que calcular esse potenciômetro. Cuidado para não cair no erro. Porque normalmente o que é que acontece? Vou alertar vocês agora, tá certo? O que é que acontece? Apagar isso aqui. O que é que acontece é o seguinte, é que o aluno ele vai lá, faz assim, ó. Um aluno não, qualquer pessoa, né? Aí, ó, o projetista, aí vai aqui, olha para cá e calcula esse resistor para dar quantos volts? 15, que é o que ele quer, né? Cuidado, quando você faz isso, você está calculando os dois resistores para dar 15. Né? Entendeu? Aí, o que é que você tem que fazer? Bem, você tem que descontar quando você calcula para 15, você está calculando a soma dos resistores. R3 mais esse RP. Né, ó? Se você calcular a tensão de saída para 15, vai ser RP mais R3, para dar 15. E se você for nesse caminho, quando você calcular, você vai ter um valor aqui para 15 volts, você já calculou o R3 e descobre quem é o RP, que é diminuir o valor de R3. Pronto. Do valor diminuir o R3, né? Para ter o RP. Vocês estão entendendo? Ou então, você pode seguir o outro caminho. Qual é o outro caminho? É desse jeito aqui. Você pega, não imagina desse jeito, né? Você não imagina assim. Você sabe que se tiver só o R3 vai dar 3 volts. Então, você precisa calcular uma resistência que lhe dê quanto aqui? 12 volts. Né? Aí, se você calcular pensando que é 12, você vai descobrir a resistência adequada. Entendeu? Aí sim, aí já é o RP. Se você imaginar que o R3 for 0 e imaginar que a saída é 12 volts, aí você vai calcular o RP e vai dar certo. Só que eu acho mais assim, numa sequência melhor, do jeito que eu estou fazendo aqui. Você calcula para 15 volts, desconta o R3 que tu já calculou que dá 3 volts, acabou, se tu tem a resistência. Entendeu? É só isso, essa questão. Ok? Então, às vezes eu peço para o aluno desenhar um circuito, mas aqui eu já desenhei. Então, quando eu zerar o potenciômetro, eu vou ter 3 volts, e quando eu botar todo o potenciômetro, eu vou ter 15 volts. Alguma dúvida? Isso, é o potenciômetro mais R3. Muito bem. Esse aí é para limitar o R3, né? Agora, vamos ver se dá para resolver só mais um. Se não der, aí eu vou tentar gravar eu mesmo aqui o resto dessas questões aqui, ó. Que tem um pouquinho, tem mais 3 questões, né? Eu prometi na semana passada, não fiz, mas agora vou ver se eu faço com vocês. Tá mais tranquilo essa semana. Um pouquinho, né? Aí vamos aqui. Desenhe um circuito completo e projete uma fonte de tensão variável de 15 volts com capacidade de corrente máxima de 3 amperes. Nesse caso aqui, você vai usar o LM317, ele quer, né? Então, você vai calcular o circuito desse jeito. Ele quer que varie de quanto? Até 15. Então, você basta botar um potenciômetro aqui, porque é de 1,25 a 15. Então, não tem patamar, né? Então, é o circuito clássico. Você calcula isso aí para 15. Só que ele quer uma corrente de 3 amperes. E esse aí, normalmente, se for TO 220, só suporta 1,5. Aí você vai ter que fazer isso. Ó. Você vai ter que calcular quem aqui? Um resistor e colocar aqui um transistor de desvio. Pronto. Você vai ter que desenhar esse circuito aí. Pronto, né? Aí você vai ter que especificar os resistores. Aqui, quando não foi dado o resistor, você vai admitir que aqui é 220. Tá vendo? Aí você vai calcular essa resistência RP aqui.
vai calcular essa resistência, eu vou chamar de RX, e vai especificar o transistor, vou chamar de Q1. Só isso. Tá certo? Como está avançada a hora, se vocês quiserem, eu posso fazer depois. Ou então faço agora. Eu já estou cansado, né? Vamos lá. Mas como é que eu faria aqui? Eu vou fazer depois, sabe por quê? Eu quero explicar bem direitinho, vai levar mais do que 10 minutos. Porque, assim, para você calcular, não é difícil. Mas para explicar, eu quero esmiuçar um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Eu vou continuar daqui, deixar bem aí mesmo. Porque era para ser assim. Eu queria selecionar tudo. Eu não seleciono. Não. Deixei. Aí pronto, aí eu vou explicar para vocês aqui bem direitinho. Que aqui você vai ter. Eu já até já expliquei, mas agora é com valores, né? Lembra que a aula que eu falei aqui, que você vai admitir, por exemplo, uma corrente aqui que você vai escolher, né? Escolhida. Aí para cima aqui você tem uma corrente de base, né? Aqui assim, ó, desse jeito aqui, né? Aí para cá você tem desculpe. Aqui é a corrente escolhida, né? Aqui é a corrente do resistor RX. Então você escolhe uma corrente e sabe que a soma do RX com a de base vai dar a escolhida. Aí, como é que você sabe essa RX aqui? Ela tem que ser um valor tal que você pode imaginar assim, ó, que o VBE é igual a VRX. E sabe que RX é igual a RX vezes o IX. Pronto. Tá vendo aí? Aí você vai descobrir esse IX para calcular o RX. Sabe por quê? Porque o VBE você sabe que é 0,7. Só isso. Aí calcula o resistor RX. Morreu. Tá certo? Então, eu vou explicar passo a passo, é melhor. E já botando resultados. Que eu expliquei essa aula aqui, eu lembro, uma aula gravada aí, eu expliquei para vocês, teoricamente, né? Eu acho que sem valores. Agora eu vou desenhar bem direitinho e fazer aqui para você com calma. Já está avançada a hora. Eu vou ver se eu gravo hoje. Vou ver se, porque eu tenho uma aula 2 horas, né? Não, 4 horas tem uma aula. Vou ver se eu consigo gravar hoje para enviar para vocês, tá certo? E a prova amanhã. Amanhã na aula a gente discute. Se não der para ir gravar hoje, amanhã de manhã eu inicio por isso aqui. Falta só, ó, 3 questõezinhas só. Tá vendo? 4 questões, termina. Aí a gente já inicia a outra parte. Tudo bem? Pessoal, obrigado aí. Com calma é melhor mesmo, viu? Não adianta, para a gente correr, aí fica sem entender, é pior. Eu vou parar a gravação. Não, vou parar a gravação aqui. E vou colocar aqui